edição do nosso podcast Talkers on Board. Eu sou a Juliana Molino, sempre muito bem acompanhada aqui nessa edição de 2024 da Fenatran. E a gente está com um stand belíssimo aqui, inclusive com esse estúdio belíssimo para esse podcast, para receber pessoas bem legais. Antes de anunciar aqui, contar quem são os nossos convidados nessa quinta-feira, o assunto de hoje, os desafios de uma joint venture, como conciliar culturas e pessoas. Eu vou conversar com o Carsten Frank, que é gerente de operações da Yoast Brasil, e também com o Alessandro Barbosa, diretor da Yoast Brasil. Carsten e Alessandro, bem-vindos. Olá, tudo Juliana. bem? Obrigado. Tudo certo? Obrigado pelo convite. Eu vou contextualizar para vocês aqui, então, o nosso tema de hoje. Joint ventures são parcerias estratégicas que permitem que duas ou mais empresas combinem aí forças para atingir um objetivo comum, seja para entrar em novos mercados, compartilhar tecnologia ou ampliar a capacidade de produção. No entanto, apesar de serem uma ferramenta muito poderosa para o crescimento, as joint ventures vêm com uma série de desafios, especialmente quando se trata de alinhar culturas corporativas diferentes e integrar pessoas de várias origens. E aí, nesse episódio, com os nossos dois convidados, a gente vai explorar os desafios e as oportunidades que surgem aí ao formar uma joint venture, focando na conciliação de diferentes culturas corporativas e também na gestão eficaz de pessoas. Vamos discutir como é que as empresas podem superar as barreiras culturais, promover a integração e garantir que a colaboração entre as partes envolvidas seja produtiva e também harmoniosa. Já falei demais. Agora vocês que vão contar tudo pra gente aqui no nosso Talks on Board. Bom, para começar, não sei quem vai começar de vocês, mas vamos explicar o que é uma joint venture e em quais situações as empresas optam por essa estratégia de parceria. Juliana, a gente trabalha numa joint venture, né? A Randon Corp ela tem duas joint ventures. Uma é o que a gente trabalha, a Yoast Brasil. Ela é o fruto de um casamento, digamos assim, entre a Yoast Werk, uma empresa alemã, né, líder na área aí de acoplamentos, aparelhos de levantamento, pino rei, quinta roda, e a Randon Corp, né, na época era a Randon, então líder do mercado em semi-reboques. Uhum. As duas começaram a namorar e há 29 anos então estabeleceram essa joint venture, esse casamento. Nessa JV, a gente fala a sigla em inglês, digamos assim, o Carsten é o representante da Yoast Werk e eu represento então a Randon Corp. Né? A gestão ela é feita, existe uma estrutura de gerenciamento, né? A gente tem bastante liberdade para trabalhar, mas a gente tem sistematicamente reportes, reuniões com as duas empresas para mostrar os resultados da joint venture. Então, falando numa linguagem bem simples, como eu já disse, é um casamento. Né? E para um casamento dar certo, você tem que ter objetivos em comum, você tem que ter diálogo, né? Existe um contrato, é muito importante você ter um contrato bem redigido, importante ter transparência entre essas empresas. Né? E uma coisa bacana é que eu e o Carsten, nós temos mais um colega, o Carlos, que trabalha com a gente procura sentar e aí resolver as coisas em conjunto, sempre olhando para o bem da empresa. Então, acho que esse é o grande segredo. O ano que vem a gente completa 30 anos. E diálogo, transparência e ter um objetivo comum são os resultados aí de quando duas empresas se unem para criar uma terceira empresa com um objetivo comum. E hoje o Carsten mora no Brasil? Mora no Brasil. Sim. Quantos anos? 16 anos. 16 anos. Puxa vida. E casou-se com uma brasileira. Exatamente. O Alessandro falou do casamento, né? Exatamente. Então, culturas. Casamento internacional, né? Entre duas culturas diferentes, pode dar muito certo. Fala muito, a apresentadora aqui, quando vi o nome do nosso convidado, eu falei, mas como assim, né? Mas ele fala português melhor que a gente, viu, galera? Tá tudo em casa. Agora, quais são os principais benefícios aí de formar uma JV, em vez de outras formas de parceria, de fusão? Uma JV sempre é importante que ela tenha um objetivo claro, né? Uhum. De novo, contando a nossa história, a Randon tem uma presença muito forte no Brasil, na América do Sul tinha na época, e a Yoast tinha desejo de vir para o Brasil, a Yoast Werk, mas sempre existem incertezas, você conhecer a cultura local, o mercado, questões fiscais, contratuais, então
muitas vezes, na incerteza, é melhor você ter um parceiro local. Então, esse é o grande objetivo, sempre foi, você trazer, a Yoast vinha mais com tecnologia, com produto, e a Randon a parte comercial e também a parte industrial, de você ter essa estrutura. Então, o grande objetivo é unir forças para um bem comum, digamos assim. E é o grande fruto. A gente às vezes vai conversar com a nossa equipe, vai fazer apresentações. Eu sempre lembro, nós estamos no ombro de 2 gigantes, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque são 2 empresas grandes, multinacionais, líderes de seu mercado. E aí a gente se sente ainda mais fortalecido com isso. E como você já falou, Alessandro, uma das maiores dificuldades de uma JV é a conciliação aí de diferentes culturas, né, empresariais. Agora eu quero saber dos dois, Carsten, não vai fugir. Quais são os principais desafios aí culturais que as empresas enfrentam quando formam uma JV? Olha, eu diria que você falou de desafios culturais numa JV, mas eu diria que toda empresa tem desafios culturais, né? Se você quer trabalhar somente numa cidade vendendo, não sei, hambúrguer, talvez até o clientela, os clientes podem ser internacionais, você também tem que se adequar. Mas na nossa indústria, você sempre vai tratar com fornecedores, com clientes, com funcionários, com consultores globais, né? Somos uma indústria globalizada. Então, eu diria que uma JV, ela até facilita de você lidar com várias culturas, porque você tem que fazer isso naturalmente, está dentro do contrato, né? Porque você reporta para 2 parceiros, vamos supor que os 2 parceiros são, como no caso da Yoast, de regiões diferentes, Brasil e Alemanha. Então, você naturalmente tem que atender as demandas e as expectativas, que sim, podem diferenciar, podem ser diferentes entre essas 2 culturas. Mas, de novo, a nossa indústria ela já exige, ela já oferece, né, uma vasta gama de culturas e ela demanda que você se tem esse jogo de cintura. Elas. Então, é algo mais natural para quem trabalha numa JV intercultural, vamos dizer assim. E quando a gente vai falar de liderança, como é que as diferenças nos estilos de liderança, processo de decisão e comunicação pode impactar aí no desempenho de uma JV? Assim como numa família que tem o pai e a mãe, às vezes o filho puxa o pai, às vezes puxa a mãe, às vezes tem uma personalidade própria, né? Então é natural que essa JV possa até vir a ter uma personalidade própria. No nosso caso, como eu falei, são 2 grandes empresas e a nossa empresa é bem menor. Então a gente tem a comunicação mais simples, mais direta, mais próxima. Né? Mais próxima. Às vezes a gente não tem grandes oportunidades de crescimento dentro da nossa empresa, então as pessoas podem ir para outras empresas do grupo. Elas têm possibilidade de participar de programas de desenvolvimento fora do Brasil, na Yoastwerk, né? Estivemos numa feira na Alemanha, lá tinha um stand da Yoastwerk, tinha um stand da Randon Corp. Então essas são as vantagens de você ter essas diferenças, esse caldo cultural, porque você tem enormes possibilidades até de crescimento na carreira. Mas, sem dúvida, cada empresa cria a sua cultura, às vezes muito parecida com um lado, ou outras vezes muito parecida com o outro, ou às vezes cria uma cultura própria. Não sei a opinião do Carsten, eu acho que a gente tem uma cultura própria, né? Somos conhecidos assim por ser um pouco mais rápidos nas decisões, né? E um nível de exigência também bastante alto, assim, a gente se cobra muito até de novo, porque a empresa é menor, você vê as coisas, a gente desce na produção, vai no cliente, conversa, de perto. Está sempre muito próximo. A gente sabe, às vezes, quando um funcionário não está bem ou a família não está bem, você pode acompanhar, pode dar assistência, você sabe quando nasce um filho, a gente entrega um presente, né? E às vezes a gente perde essas pessoas para outras empresas do grupo. A gente fica um minuto triste, mas na verdade a gente fica muito feliz, né? Porque saber que as pessoas estão crescendo, estão tendo essas possibilidades. Então, uma das coisas bacanas de uma JV é isso, que você pode depois continuar a carreira nas outras empresas, né? Você não fica limitado só àquela JV. Certo. Bom, falamos aí de gestão de pessoas. Vamos falar aqui agora como é que as empresas podem alinhar os seus valores e objetivos em uma JV para garantir que todas as partes estejam aí trabalhando com a mesma visão de futuro. Pergunta para mim? Bom, primeiro é um desafio para toda e qualquer empresa, né? Alinhar
as expectativas, note as ações, né, e realmente desenvolver uma cultura. De novo, eu acho que numa JV nós temos a seguinte vantagem, que nós temos 2 sócios, né, e cada sócio vem com as suas ideias, com a sua cultura, e como no nosso caso, 29 anos da JV demonstra que os sócios estão se respeitando bastante, né? Então, você pondera até como sócio mais o que você cobra, o que você coloca na mesa, o que você exige, o que você quer, já pensando no outro sócio, porque você já conhece o outro sócio, né? E, quer dizer, às vezes as cobranças ou as colocações, elas já vêm filtradas, mas filtradas num sentido positivo, né? Já vem no intuito que de gerar uma sinergia e de garantir a continuidade da GV, né? E para nós isso é muito benéfico, e com isso a gente consegue sempre mostrar, olha, para a nossa equipe, para nossos times, nós temos os 2 sócios, nós temos essas 2 opiniões, temos essas 2 culturas, temos essas 2 expectativas, mas no final fica na responsabilidade da JV, né? Obviamente respeitando os sócios, selecionar aquilo que nós entendemos que é melhor para a GV, né? Porque certamente também existem conflitos de interesse às vezes, né? Também estamos de uma certa forma limitados através do contrato da GV, mas tudo isso faz parte. Então nós temos um sistema de checks and balances, né? Onde os 2 sócios ajudam para a gente sempre entender por onde a gente deve navegar, mas da mesma forma é uma oportunidade para sempre desafiar nosso time para lidar com essas 2 culturas, que não são tão diferentes, né? Mas às vezes aparecem pequenas diferenças. Muito bom. Ale, como é que você vê o futuro das joint ventures em um ambiente corporativo cada vez mais aí globalizado, interconectado? A diversidade cultural vai ser um fator de vantagem competitiva? Sim. O Sérgio Carvalho, CEO da Randon Corp, ele gosta de dar um ótimo exemplo, que são as uniões entre empresas concorrentes. Um exemplo clássico, Ford e Volkswagen para desenvolvimento de caminhonetes, Volvo com Mercedes, desenvolvimento de baterias e sistemas inovadores para caminhões. Então, o futuro demanda sempre altos investimentos em tecnologia. Se você quiser se fechar e fazer dentro de casa, você não vai conseguir crescer. Então, em algum momento, mesmo aquilo que, entre aspas, bem entre aspas, é teu inimigo, porque na verdade é um concorrente, é um competidor, né? Mas às vezes se cria um clima de inimizade e em algum momento você vai ter que sentar do lado deles e dizer, olha, a gente tem um objetivo em comum, a gente precisa desenvolver isso e temos uma pressão grande a trazer um resultado e eventualmente se cria uma JV. Então, se você não tiver essa cultura aberta, a inovação, a colaboração, a trabalhar em conjunto, às vezes a gente tem barreira de idioma, né? Temos a vantagem do inglês, que é um idioma relativamente simples de aprender, mas também nem todo mundo fala, né? Mas como é que você vai na China desenvolver uma bateria se você não tiver contato com a empresa, se você não conversar, se você não sentar para se alinhar? Então você tem que deixar um pouquinho, às vezes, as tuas verdades, aquilo que é a tua cultura, que está enraizado, e se abrir, cabeça aberta para poder trilhar novos caminhos. Então você tem que ter você não pode levar as coisas perto do coração, você tem que ter inteligência, focar no resultado e entender que uma pessoa do teu lado tem um pensamento diferente, mas trabalhando em conjunto, se vocês têm um foco legal, um objetivo comum, o resultado vai ser muito melhor. Uma troca vai ser bacana. Agora, então, quero saber de você, Carsten, para as empresas que estão considerando uma JV, eu sei que vai muito no que o Ale falou agora, qual seria o seu conselho mais importante em termos de preparação cultural e gestão de pessoas? Para quem está pensando em... Exatamente, considerando uma joint venture. Uma JV. Eu acho que muito do que nós já falamos, que o Alessandro já falou, você tem que alinhar bem as expectativas. Né? Você tem que ser transparente, você tem que identificar o que cada, falar de 2 empresas, né? De 2 países, 2 culturas diferentes, podem contribuir para a JV
Isso, obviamente, depende do caso específico. No caso da IOS, o Alessandro já comentou, ficou claro que a IOS tinha um produto e que a Randon, lá 29 anos atrás, ela já tinha uma marca forte no Brasil e tinha um mercado. Então, estava bem claro que a IOS ia trazer um produto e a tecnologia que estava faltando aqui no Brasil e que toda a parte comercial, né, a introdução do produto no mercado ficaria por lado da Randon, né? E essa distribuição, essa alocação das responsabilidades, uma vez bem definida, ela está sendo respeitada, ela funciona até hoje. Então, para quem quiser formar uma JV, acho que tem que ter muito claro o que cada uma das partes tem como contribuir, porque se ambos contribuem com a tecnologia, com o produto, com o processo, eu acho que são os melhores no mundo para essa tecnologia, para esse produto, provavelmente vai gerar conflitos, né? Se ambos não têm o produto, não têm a tecnologia, mas acham que tem o melhor sistema de distribuição, de venda, provavelmente também vai ser um problema. Então, acho que tem que ser uma simbiose, né? E lá onde você talvez identifica que ainda tem um gap, ainda tem algo que está faltando, é bom lembrar que também existem outras culturas, né? Então a gente faz muito isso. A gente tem a parte vou simplificar agora, mas a parte de vendas, que, né, de marketing, de realmente colocar o produto no mercado que é da Randon. Os alemães, a IOS, vem com o produto, vem com a tecnologia, mas a forma que a gente industrializa isso, que a gente produz, a forma que a gente pensa, né? Pensamento Lean, Six Sigma, isso a gente tira de uma outra cultura, que é a cultura japonesa, onde talvez nenhuma das culturas que estão participando na GV no mundo são considerados o benchmark, né? Para a operação, que normalmente é considerado o benchmark. E isso não é somente a parte técnica da operação, né? Também a forma que a gente desenvolve uma cultura de melhoria contínua, né? Isso vem muito do japonês. Acho que aí os dois sócios e nós dois também achamos essa forma de integrar essas duas culturas, mas também identificar onde tem o gap e onde a gente tem que contribuir com algo que não vem dessas duas culturas. Muito bem, escuta atenta. Joint Venture foi o nosso tema aqui desse episódio do nosso Talks on Board. Conversei aqui com o Carsten Frank, que é gerente de operação da Yoast Brasil, e também o Alessandro Barbosa, diretor na Yoast Brasil. Muito obrigada pela aula de vocês aqui, liberados para o café, pelos últimos momentos aqui de Fenatran 2024. Foi um prazer. A gente volta, então, com mais um episódio muito em breve, com mais uma personalidade aqui da Fenatran 2024. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.